Vamos agora resolver uma questão que caiu no ENAD de 1999. Embora já faz bastante tempo que essa questão caiu em prova, é bom a gente reparar nela porque ela é uma consequência do método dos dois vatímetros. Aqui no canal a gente tem um vídeo, que mostra como é que é deduzido o método dos dois vatímetros que você pode acompanhar aqui no card. Também vai ficar o link na descrição. Então, o que que essa questão tem aqui? A gente tem uma carga em estrela equilibrada, certo? Onde todas as impedâncias têm o valor de Z. Aí ele está querendo, no item A, que a gente esboce o diagrama de ligação dos dois vatímetros, para que se obtenha as potências trifásica ativa e reativa da carga. Tá? Então aqui é mostrar como é que o vatímetro é ligado, como é que os dois vatímetros são ligados numa carga trifásica. E aqui no item B, ele pede a dedução das expressões das potências ativa e reativa trifásica a partir das leituras dos dois vatímetros. Tá? Então, vamos resolver essa questão aqui, mas só que a gente vai dividir ela em dois. Tá? O vídeo não fica longo. Então, primeiramente, a gente vai fazer o item A para mostrar como é que é o diagrama de ligação e depois deduzir a expressão da potência ativa. Aí no vídeo seguinte a gente vai fazer a dedução da expressão da potência reativa. Aqui vamos resolver agora o item A. Então é fazer o diagrama de ligações, certo? Considerando que os instrumentos vão estar nas linhas A e C. A gente poderia escolher qualquer uma das três linhas, certo? Só que no final o resultado vai ser o mesmo. Então, por praticidade, vamos colocar entre a linha A e C. Então, vamos instalar o vatímetro na linha A, então. Então, temos aqui o vatímetro na linha A. Então, ele está medindo a corrente de linha IA e a diferença de potencial de A para B. Tá? Então, a fase que está sem vatímetro, ela serve como referência de potencial para as demais. Vamos agora inserir o vatímetro na linha C. Agora, com o vatímetro na linha C, o que que acontece? A gente está medindo a corrente de linha IC e a diferença de potencial da fase C para a fase B. Tá? Então, agora esse é o diagrama que a gente tem que seguir. Temos aqui então o diagrama de ligação já feito, certo? Mostrando como é que é as ligações para conectar os dois vatímetros. Então, essa é a solução para o item A dessa questão aqui, certo? Então, com essa ligação já ganharíamos 4 pontos na questão. Tá? Então, vamos fazer agora o item B. Agora no item B, a gente vai achar a expressão da potência ativa, certo? A potência ativa total obtida pela leitura desses dois vatímetros. Lembrando que, obviamente, que a potência total é só somar o instrumento da fase A com a leitura do instrumento da fase C e obter a potência total. Tá? Agora, vamos levar em conta que agora é uma carga equilibrada. Então, quais serão as leituras desses dois vatímetros? Então, o vatímetro da fase A, o que que acontece com ele? A leitura dele vai ser o quê? A tensão VAB vezes a corrente de linha IA, que multiplica o cosseno do ângulo entre a tensão AB e a corrente de linha IA. Certo? Já o vatímetro da fase C, qual vai ser a leitura dele? Vai ser o módulo da tensão VCB, que multiplica o módulo da corrente IC, que multiplica o cosseno do ângulo entre a tensão VCB e a corrente IC. Então, reparem bem, ó, essas tensões de linha já são fornecidas, certo? As correntes de linha tem como saber também, porque em módulo elas são iguais, já que a corrente é equilibrada. Agora, o que está faltando para a gente é saber quem são esses ângulos aqui. A abertura entre AB e A, certo? Que seria esse ângulo aqui, e esse outro ângulo aqui, que seria o ângulo de abertura entre a tensão CB e a fase C. Certo? Então, para fazer isso, a gente vai usar o diagrama de fasores que está indicado na questão. Então, temos aqui esse diagrama de fasores que foi fornecido no enunciado da questão,
Então, partindo dele, a gente vai achar quem são aqueles ângulos que acabamos de falar. O diagrama de Fasuda está aqui agora, certo? Mais ampliado, com mais detalhes de V. Então, a gente tem aqui as três tensões, VA, VB e VC. Então, obviamente que essas três elas estão defasadas de 120 graus entre si, certo? Não vamos colocar o ângulo para não sobrecarregar o diagrama. Então, IA está defasada de um ângulo θ em relação à tensão na fase A. Tá? Então, obviamente que se você tem uma impedância, né, equilibrada, as três correntes também vão ser equilibradas. Então, a corrente IA vai estar atrasada da tensão VA por esse ângulo θ, assim como a corrente IC também vai estar atrasada da tensão VC através desse ângulo θ. Lembrando que nosso objetivo é achar esse ângulo entre a tensão AB e a corrente A e também a tensão CB, o ângulo entre a tensão CB e a corrente IC. A gente vai ter que visualizar aqui no diagrama quem são as tensões de linha VAB e VCB. Tá? Então, o fasor delas vai ter que aparecer aqui no diagrama para a gente poder continuar. Então, aqui a gente tem o fasor menos VB, certo? Que é só pegar o VB, rebater ele 180 graus e formou esse daqui. Então, o que, que a gente tem? A gente está precisando do fasor VAB, certo? Obviamente que isso é a diferença de potencial entre VA e VB. Tá? Então, se a gente aplicar a regra do paralelogramo aqui, a gente vai obter o fasor VAB geometricamente. Então, esse fasor VAB é a soma do fasor A mais o fasor menos VB, certo? Então, aplicando a regra do paralelogramo, ele apareceu aqui como resultante. Como consequência dessa construção geométrica, a gente tem que esse ângulo aqui, ele é de 30 graus. E a gente está procurando o ângulo entre o fasor VAB e a corrente IA, certo? Então, esse ângulo que a gente está procurando seria esse daqui. Tá? Então, se aqui a gente tem 30 e nessa parte de baixo tem θ, então obviamente que todo esse ângulo aqui é 30 graus mais θ. Então, esse ângulo que a gente está procurando tem esse valor, então. Agora a gente está precisando visualizar quem é o fasor VCB. Certo? Então, VCB nada mais é que a diferença de potencial entre C e B. Tá? Então, aqui nesse diagrama de fasuras já dá para poder visualizar ele aqui. Ó. Aqui a gente tem o fasor VC, o fasor menos VB. Então, aplicando a regra do paralelogramo para esses dois aqui, a gente vai obter o fasor VCB. Aqui temos o fasor VCB, então, é esse daqui. E por motivos de construção, esse ângulo que está aqui, ele é de 30 graus. Só que agora a gente está procurando quem que é o ângulo entre o fasor CB e a corrente C. Então, a gente pode notar que é esse ângulo aqui, entre VCB e essa corrente IC. Então, esse ângulo aqui, ó, entre esses dois fasores aqui, vai ser 30 menos θ. Tá? Então, a diferença angular entre VCB e IC vai ser dada por 30 menos θ. Vimos então que o vatímetro da linha A tem essa leitura aqui e o vatímetro da linha C tem essa leitura aqui de baixo. Como a gente sabe o valor desses dois ângulos, então a gente pode escrever o seguinte, que o vatímetro da linha A é a tensão VAB que multiplica a corrente A, vezes o cosseno de 30 mais θ. Já o vatímetro da linha C vai ser dado por quem? Pela tensão VCB, que multiplica a corrente IC, vezes o cosseno de 30 menos θ. Agora, por se tratar de uma carga equilibrada,
Então a gente pode fazer a seguinte generalização. Então, para cargas equilibradas, a gente pode dizer que a leitura de um dos vatímetros, certo? Que eu não sei em que fase ele vai estar, então eu posso dizer que seria a tensão de linha que multiplica corrente de linha e o cosseno de 30 graus mais θ, certo? Já a outra leitura vai ser tensão de linha que multiplica corrente de linha vezes o cosseno de 30 menos θ. Tá? Porque quando as cargas são equilibradas em módulo, todas as tensões e as correntes são as mesmas. Tá? Então, esse aqui é a dedução da potência ativa total, ou seja, a potência ativa total a gente sabe que pelo método dos 2 vatímetros é só somar as duas leituras. Tá? Mas quem são as leituras? Uma vai ser essa daqui e a outra essa de baixo. Então, quando você receber o método dos 2 vatímetros para cargas equilibradas, você já pode aplicar esse conceito aqui, certo? Basta saber o módulo da tensão, da corrente e o valor de θ, que é o ângulo da defasagem entre a tensão e a corrente, ou também aquele ângulo da impedância. Assim, a gente fez aqui o desenvolvimento da expressão para a potência ativa total, considerando uma carga equilibrada utilizando o método dos 2 vatímetros. Então, com relação à potência reativa, a gente vai fazer no próximo vídeo, né, que é a continuidade dessa mesma questão do ENAD. Então, aguardem. Então, no que se refere a esse assunto abordado até aqui, qualquer dúvida, deixe nos seus comentários. Muito obrigado.